Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o namatita, e concertaram, fizeram um acordo entre eles, né, juntamente, e vieram condoer-se dele e consolá-lo. Então veja que o que Deus tinha posto no coração desses 3 amigos era para ir até Jó, mas para fazer o quê? Para condoer-se, ajudá-lo e consolá-lo. Foi isso que Deus pôs no coração deles. Foi isso. A Bíblia está dizendo que eles concertaram, quer dizer, fazer um acordo entre si. Eles se reuniram, olha, vamos lá, o Jó está numa situação difícil, vamos lá, o Zofá, o Bildade e o Elifaz, e vamos juntos, mas vamos consolar ele, que ele está precisando de ajuda. Vamos, e foram. Pessoal, quando eles chegaram lá, depois você pode ler que a história é bastante longa, esses homens mudaram o disco, e ao invés de trazer palavras de consolo para ajudar o Jó, eles começaram a acusá-lo. Você pode ler toda a história dos 3 livros, dos 3 amigos, está aqui no livro de Jó. Os 3 começaram a condená-lo, a acusá-lo, e dizer: Jó, você só está assim, Jó, porque você está em pecado, porque você errou, Jó, porque você fez isso, fez aquilo, você foi mal, Jó. O Jó dizia: mas eu fiz o quê? Meu Deus, o que eu fiz? Me mostra. Não, você tem que investigar. Aí é aquele processo de buscar pecado. Quando a pessoa já pediu perdão de todos os pecados atuais, aí ela diz: mas eu já pedi perdão de tudo. Aí a pessoa diz: então deve ser alguma coisa lá para trás que você fez. Aí lá vai a pessoa voltar no tempo. Voltar no tempo. Porque se você... Aí ela volta no tempo. Aí chega no tempo. Aí ela chega lá no tempo quando ela começou a ter razão. Quando a criança começa a ter razão mais ou menos do certo e do errado. Eu acho que é quase impossível você lembrar de tudo. Ou é impossível? A questão é que se a pessoa pedir perdão até nesse tempo da sua vida, quando ela foi a passagem pré-adolescente, de puberdade, quando começou a ter consciência do certo e do errado, se ela conseguir chegar e lembrar até ali, aí ela pediu perdão então de todos. E agora? Olha, se não foi até ali, deve ser coisa antepassada de seus pais. Aí lá vai ela, como é que ela vai saber? E se ela continuar, se os pais estiverem vivos, ela vai sentar e começar a investigar a vida dos pais. Aí os pais também pediram perdão de todos os pecados. Aí dos pais falando: então deve ser seus avós. E os avós ainda estão vivos, está tudo bem, então vamos lá e pedir perdão. Pai, eu vou pedir perdão por todos os pecados. Pedimos perdão já, e agora? Então deve ser os bisavós. Eu só sei que nessa vocês vão chegar lá em Adão. Meu irmão, se você for ouvir o diabo, você nunca vai deixar de ser condenado por ele. O diabo fala, mas hoje ele tem usado bocas de pessoas, que muitas vezes Deus levanta para falar consolo. Deus levanta, põe no coração, dá uma visão, dá uma revelação, para abençoar. Eu gosto quando Deus falou para o Cornélio, mandar chamá-lo, porque ele tinha as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus é a boa nova de salvação, inclusive de perdão para pecados. Não de exaltar, investigar pecados, mas é perdão dos pecados. E aí você se lembra que o Cornélio era um gentil, romano, centurião, e os judeus e gentios não compartilham, os judeus não compartilham
vida religiosa com não judeus, né? Então, se você é gentil, não é judeu, você nunca vai ouvir nada de Deus da boca deles. Só que o Simão, ele era judeu, mas não era mais da religião judaica. Apesar de ser judeu, ele era agora cristão. A religião do perdão, que não é religião, cristianismo é vida. Mas vamos dizer, ele agora passou para uma fé de abençoar, de tratar pessoas que precisam de ajuda com uma palavra de vida. Veja, mas ele, apesar de ser cristão, ainda trazia o traço da religiosidade com ele. O tabu e o costume antigo da religiosidade judaica. O que aconteceu? Deus, sabendo que isso estava nele, antes dos servos do centurião chegar, e põe atenção nesse detalhe, o Cornélio teve a visão do anjo, o anjo disse, mande chamar a Simão que está lá em Jope, também na casa de um outro, Simão curtidor. E o Cornélio, tá bom, vem você, você e você. Foram os três servos para chamar Pedro. Mas antes que eles chegassem, olha o que Deus fez. Meio-dia, na hora do almoço, o Simão, antes de almoçar, estava com fome, subiu o terraço para orar. Olha o que Deus fez. Fez descer, arrebatou ele numa visão, e fez descer do céu nessa visão um lençol, e nesse lençol animais, quadrúpedes e toda sorte de animais considerados impuros, alimentação para judeus. Judeus não podiam se alimentar daqueles animais, eram considerados impuros pela lei de Moisés. E aí esses animais apareceram, e Deus falou, Simão, mata e come. Aí ele recuou, não senhor, não. Olha como ele estava ainda estabelecido na religião antiga. Não, eu nunca fiz isso, nunca comi coisa impura. Aí Deus rechaça ele, não digas impuro o que Deus purificou. Não digas impuro o que Deus purificou. E fez isso 3 vezes. E aí foi justamente quando começou, quando ele recusou, veja, a comer o que Deus tinha. É impuro aos olhos da religião, mas puro porque Deus purificou. Então, se Deus purificou, eu posso comer. Isso era uma forma de Deus mostrar a situação espiritual de Cornélio, que pela lei é considerado impuro, mas agora por causa do sangue de Jesus que foi derramado pela humanidade, o caminho está aberto, ele agora passa a ter direito de Deus também. Deus amou o mundo, diga graças a Deus, o mundo tem direito. Não é mais só de uma igreja, de um povo, não. É o mundo tem direito. Se reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, passa a ter direito também. Não tem mais isso. O Pedro ainda estava, não, mas isso é impuro, eu não posso me envolver com determinadas pessoas, não posso ter contato, ele é gentil, eu sou judeu. Começou a aparecer o número 3. De repente, esses 3 homens batem na porta do Simão curtidor, e eles vão avisar o Simão. Simão, tem 3 homens aí querendo falar com você. Por que o número 3 passou na história, naqueles momentos, ser recorrente? Por que o número 3? Você vê o número 3 na intervenção de Deus, e você vê 3 servos. Tem 3 homens aqui, Simão, atrás de você. Por que o número 3? Justamente para Simão. Para mostrar para ele que ele não pode fazer essa exclusão, essa acepção, quando ele um dia negou. Quantas vezes? 3 vezes. Deus está falando, como é que você, que eu levantei para abençoar, agora não quer abençoar? É porque eu não me misturo. Ah, você está falando que eles são pecadores? Então, número 3 para você. Número 3. Ele foi lembrando. Ah, meu Deus.
porque ele era pior. Amém? Então, quando Deus, voltando aos 3 amigos, pôs no coração deles, vocês vão consolar. Mas quando eles chegaram lá no Jó, eles começaram a atacar, eles começaram a condenar, eles começaram a maltratar. E a coisa ficou brava, pessoal. Primeiro vamos ver que as pessoas vítimas da culpa, da condenação, elas sofrem muito, irmãos. Elas já estão carregando uma carga pesada, que é a carga do erro, do sofrimento que fizeram, da coisa ruim que cometeram. Aí chega o enviado tem que vir com a palavra de conselho. O enviado acaba de matar a pessoa. Veja que o Jó já estava numa situação difícil. Pega uma pessoa que perde 10 filhos num dia, que pega uma doença desde o alto da cabeça à planta dos pés, que perde todos os seus bens materiais num dia, e a mulher ainda diz para ele: amaldiçoa esse Deus seu e morre logo. Até a mulher contra ele. Aí chegam mais 3 para jogar mais um fardo em cima dele. E aí? Vamos ver o Jó se defendendo desses 3 amigos, dizendo para eles assim: puxa, desse jeito vocês vão acabar comigo. Abrem no livro dele, no capítulo 19, versículo 1. Vamos ler na versão NVI. Eu gosto muito de ler a Bíblia nessa versão, que é uma versão que traz bem clara a palavra. Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me? Olha aí, pessoal, eles tinham sido enviados por Deus para consolar, mas eles passaram, na verdade, a atormentar um homem que já estava numa situação difícil. Veja como nós precisamos ter cuidado com as palavras quando nós vamos nos dirigir a pessoas em estado de situação calamitosa, pessoas que estão sofrendo, que estão passando uma situação difícil, né? Então nós precisamos saber como lidar com essas pessoas. Eu gosto de Jesus ao falar com a mulher do poço. A mulher estava em adultério, mas ele começa dizendo: disseste bem. Ele sabe entrar com a boa nova para a pessoa. Diga graças a Deus. Isso é importantíssimo, já já você vai ver. Voltando lá, então Jó disse para eles: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Está vendo que as palavras, quando você tem alguém na sua família que falha, você tem que tomar muito cuidado com as suas palavras. A pessoa já está sendo acusada pelo diabo, o diabo já está em cima dela, você não vale nada. Você sabe que o Judas Iscariote, depois que traiu Jesus, o diabo disse para ele: rapaz, você não presta para nada mais, você fez isso, você tem que morrer, tire a sua vida. O acusador foi quem disse para ele: te enforca, passa uma corda no pescoço e se mata. Uma senhora uma vez falou: pastor, uma parente minha que eu tenho, tem um filho, o menino estava com desejo de tirar a vida, o menino que já é formado, o menino que já tem trabalho, tem um bom salário, mas começou a ter sentimentos depressivos. Daqui um dia pediu para falar comigo e me confessou que estava pensando em tirar a sua vida. Aí ela dizendo: eu fui conversar com ele: mas por que, meu filho? O que aconteceu? Isso é um menino tão bom. O que aconteceu com você? Por que você está assim? Aí ele foi se abrindo e disse: não, tia, foi o seguinte, um dia a minha mãe, numa discussão lá, ela olhou para mim e falou: você é um frouxo, um cabra frouxo. Falou desse jeito. Aquela palavra eu nunca pensei ouvir da minha mãe. Aquilo me matou por dentro. Desse dia para cá eu acabei. Isso é perigoso, pessoal. Nós pregamos semana passada, se eu não me engano, o poder da vida e da morte está nas palavras. É muito sério. Na família, cuidado, segura, não fala, porque aquela palavra pode piorar a situação. Ninguém sabe como está o coração da pessoa, porque nós já temos um acusador dos irmãos, que é a antiga serpente chamada diabo, acusador. E aí chega mais alguém para falar?
Então o Jó já estava numa situação difícil. Aí chegam mais 3 amigos e começam a massacrá-lo. Tem que ter muita força para não começar a pensar besteira. Então a nossa família tem que receber boas palavras. O Evangelho são boas palavras. Nós precisamos entender esse princípio na palavra do Senhor. Voltemos lá. Ele diz, continua então dizendo: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de me agredir? De agredir-me? Ponto. Veja que, volta. Veja que o Jó disse: olha, vocês já me condenaram, me arrependeram. Tem uma versão que diz: me acusaram 10 vezes. 10 vezes. Então, tem gente que fica só usado pelo demônio, toda hora repetindo a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa já sei que eu errei, já errei, meu Deus, eu pequei, eu errei. Aí passa uma hora depois, chega a outra pessoa, diz, de novo, falando a mesma coisa. Você está trazendo o mal novamente. Você está ressuscitando, desenterrando o passado. Nós não estamos no propósito de deixar para trás o passado. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, Quem é o alvo de Paulo? Jesus. Vamos olhar para Jesus, pessoal, que é o Deus que perdoa, que lava, que nos levanta, que nos dá uma expectativa boa do futuro. É isso que a sua família tem que receber, que você tem que chegar e trazer para dentro da sua casa. Não ficar toda hora, isso ninguém aguenta, isso vai trazer morte. O Jó já estava a ponto de explodir. Foi a misericórdia de Jó que não fez ele fazer uma loucura, irmãos, porque o homem passar por uma situação dessa, a mulher virar as costas para ele, amaldiçoa seu Deus e morre. Então ele não teve o apoio da esposa. E ainda 3 amigos que eram para ajudar e vieram acusá-lo. E aí? Fala a verdade, tem que ser muito forte, sim ou não, para suportar uma situação dessa. Tem que ser muito forte. Então isso não pode estar dentro da nossa família. Nossa família, nós temos que pedir a sabedoria de Deus para levar uma palavra de transformação. Uma palavra que entre dentro do coração da pessoa. E você sabe que a palavra é uma semente. Depois que cai lá dentro, não precisa fazer mais nada. Ela por si, tem o poder de começar a nascer e transformar. Diga graças a Deus. É a poderosa palavra do nosso Deus, dada com sabedoria. E aí o Jó continua falando: vocês já me repreenderam 10 vezes, né? Tem a outra versão diz: acusaram-me 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Então o Jó estava recebendo aquilo não como uma coisa boa, aquilo era uma agressão. Quando você insiste em acusar uma pessoa, ela está ficando com raiva. Sem você perceber, ela está alimentando uma raiva de você. Tem muitos filhos que estão com raiva dos pais guardados, porque os pais ficam sempre tocando na mesma tecla e a mesma forma, muitas vezes dura, sem sabedoria. Olha, mistura suas palavras com a sabedoria e com o amor. Mistura suas repreensões com sabedoria e com amor, com paciência. Mistura suas palavras com vida. Quando você for falar com a sua esposa, mistura suas palavras com coração, com misericórdia. Quando você for falar com seu esposo, mistura suas palavras com misericórdia e com o coração bondoso, que Deus, mesmo amor que me alcançou, eu recebo e não quero dar, recebo misericórdia, recebo compaixão, recebo perdão, recebo amor, mas não dou. Está errado, dá ou não dá, pessoal? Isso não é o que Deus quer. Você só vai ser uma pessoa que vai ter muito quando você começar a distribuir o que Deus te dá. Se Deus te dá muita misericórdia, muito perdão, por que eu libero só pouquinho, gotinha em gotinha, dessas virtudes tão poderosas? Isso vai mudar a sua vida, vai abençoar. E aí o Jó finaliza dizendo: vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonham de agredir-me? Versículo seguinte: se é verdade que me desviei,
Meu erro só interessa a quem? A mim. Então, veja que quando as pessoas, elas erram, elas pensam, é entre mim e Deus. Você pode se aproximar e ajudar a pessoa, mas nunca com condenação, porque você vai criar uma pessoa revoltada. Você vai criar na sua casa lá uma pessoa que está com raiva e não está recebendo aquelas palavras. E se eu crio uma pessoa com revolta, como é que eu vou esperar transformação dentro da minha família, dentro da minha casa, dentro do meu lar? Então não é isso que Deus quer. O diabo é o acusador, mas ele usa pessoas. Não deixe nunca ele usar a sua boca. E quando você sentir que alguém vem te acusar, não aceite. Eu sou nova criatura, estou em Jesus Cristo, nenhuma condenação há para mim. Vou para debaixo do lugar da minha misericórdia, lá onde eu vou ser sarado, restaurado e transformado. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Esse é o lugar da nossa misericórdia. Perceba que a história começou com Satanás acusando Jó. Depois do versículo 1, o Satanás some da história. Por quê? Com 3 amigos desse, o que o Satanás ia aparecer mais para quê? Não é verdade? Sim ou não? O Satanás falou, rapaz, eu vou até tirar umas férias com os amigos desse aí, não preciso mais nem trabalhar. Então o diabo trabalha assim, irmãos. Agora, pessoal, quando a pessoa vem para a igreja tem que sempre dar uma palavra de vida para o povo. Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça poderosa de Jesus Cristo, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Para você que acabou de participar do Mensagens de Fé, com este amigo que vos fala, Pastor Hugo de Oliveira. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui, sempre trazendo um recado do coração de Jesus, mostrando um pouco desse homem tão lindo que é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai, a não ser por Ele. Então vamos aprender de Jesus, vamos conhecer quem é Jesus, vamos nos aproximar de Jesus, e olha, Ele vai abrir aquele coração maravilhoso que Ele tem, e nós vamos conhecer esse lindo e misericordioso pastor, que prometeu que nunca deixaria você. E principalmente nos momentos de aflições, nos momentos difíceis da vida. Eu estou falando esses dias sobre o Jacó, que ele teve um atrito, um problema sério, um problema familiar muito sério, quando ele enganou lá o seu pai Isaac, para tomar a bênção da primogenitura, fez um negócio com o seu irmão que gerou uma confusão, uma contenda. O Esaú ficou muito zangado a ponto de querer tirar a vida do seu irmão. O Jacó foi obrigado a fugir. Então ele saiu muito mal, com certeza ele estava muito atribulado e sem rumo. Ele foi lá para a casa do seu tio, Labão, mas foi talvez a pior jornada que o Jacó já teve em sua vida, porque ele estava deixando a sua família para trás, deixando uma mãe sem filho, ele deixando o irmão zangado com ele. Mas você acha que Deus o abandonou nesse momento de tribulação? Não. A Bíblia diz que o Jacó, à noite, quando dormiu, teve uma visão, um sonho, e ele conseguiu ver o céu aberto e conseguiu ver Deus acima, lá no trono. E veja só as palavras que Deus se dirige a Jacó. Vamos ler aqui Gênesis 28, o versículo é o versículo 12, que diz assim: E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela. E disse o Senhor: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á
ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Olha, essa palavra foi uma injeção de ânimo, de fé, de renovo, de alegria para um homem atribulado. Um homem que estava pensando que tinha acabado tudo, que não tinha mais jeito, que nunca mais ia ser feliz. Eu perdi minha família, perdi meu irmão, perdi minha mãe, perdi tudo. Estou sem rumo na vida. Então, assim, nesse momento o diabo, ele sempre aparece para fazer as pessoas pensarem o mal. Tem gente que nessa hora tenta contra a sua vida, tenta tirar a sua vida, tenta fazer uma besteira. Mas o que nós temos que fazer é olhar para o que Deus está falando. Não fica olhando ouvindo o que o diabo fala, não, meu amigo. Ele só vai falar coisa ruim acerca de você. Mas ouça o que Deus tem para falar, porque Deus, ele tem a boa notícia. Por isso que ela é boa, a notícia é boa, porque fala a respeito do bem que Deus quer para você. Jacó estava numa fase terrível, mas Deus apareceu para ele dizendo: eu sou com você e eu não vou te deixar, e tudo que eu prometi eu vou cumprir na sua vida. É como se Deus dissesse: mesmo você não estando bem, eu lhe amo e você ainda é o meu filho abençoado. É Jesus, Deus conosco. Quero dizer para você que talvez esses dias está passando uma situação muito delicada, difícil na sua vida, casa, família, vida financeira e saúde. Você não está sozinho. Se você continuar ouvindo Deus, você vai sair dessa situação e vai dar um lindo testemunho de vida, porque o que Ele prometeu, você leu, Ele é fiel para cumprir. Você crê? Então eu quero orar por você agora. Aonde quer que você esteja, seja qual for o seu problema que você estiver passando, creia somente que é um Deus que te ama. Vamos falar com Ele? Se você puder, estenda a sua mão com a minha e vamos buscá-lo, porque Ele se deixa ser encontrado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te louvar, Pai. Eu começo esta oração louvando o Senhor pelo seu grande nome, pelo Deus poderoso que Tu és. Tu és o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. O Senhor é o pastor que não nos deixa nada faltar. O Senhor é o pastor que nos guia mansamente. Pai, eu quero orar a Ti em nome de Jesus, em favor de todas essas pessoas que precisam neste momento de um milagre, seja em qualquer área de suas vidas, porque aquilo que nós não podemos fazer, precisamos reconhecer, só Deus. Portanto, Pai, o impossível só o Senhor pode fazer. Toca nessa pessoa, Pai, que precisa de ajuda, seja qual for o problema que ela esteja passando agora. Ajuda ela, Senhor, que ela possa contar logo, breve, um lindo testemunho de cura, de libertação, de provisão, porque o Senhor é Deus. Eu oro por todos que precisam de um grande milagre e declaro: receba em nome de Jesus, porque Ele é misericordioso e Ele te ama. E você diga amém. Receba pela fé. Eu tenho certeza que Ele falou com você. Agora creia, não fique com medo. Assuma essa bênção e siga a sua jornada agora, sabendo que você não está sozinho. Ele é contigo, tá bom? Forte abraço do seu amigo Pastor Hugo Oliveira. Você pode nos assistir de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã e às 21h30 da noite, aqui na TV Grão-Pará, canal 14, tá certo? Que Deus te abençoe e nesta quarta-feira estaremos num trabalho pela família muito abençoado. Deus quer abençoar a sua casa. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau. Bem na graça.
Assista de segunda a sexta-feira, às 11h30 e às 21h30, o programa Belém na Graça, pela TV Grão-Pará, canal 14.1 digital. E seja abençoado!